1 Samuel, capítulo 2, do verso 1 ao 10. Diz assim a palavra de Deus: Então orou Ana e disse: O meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Vamos orar, meus irmãos, neste momento. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, aqui estamos, Senhor, para expor a Tua palavra. Obrigado, meu Pai, porque a Tua palavra é sempre um bálsamo para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque mesmo que nós não tenhamos condições de exaurir o significado do texto, de ir em toda a sua profundidade, mas sabemos que o Espírito Santo, ele ilumina as nossas mentes, de maneira, Senhor, que teremos luz suficiente para que sejamos admoestados, para que sejamos exortados, consolados, confortados, ensinados, Senhor. E é isso que eu te peço nesta manhã, que tu, Senhor, nos ensines, que tu, Senhor, faças com que a tua palavra exposta chegue até o nosso coração e mude, Senhor, aquilo que é preciso mudar, ó Deus amado. Alegra-nos, Senhor, diante da tua palavra, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, semana passada nós pregamos aqui a oração de Ana, foi? E hoje nós vamos pregar no cântico dela. Se a gente ler um pouquinho antes, no capítulo 1, primeiro, do versículo 19 ao 28, que seria a continuidade do texto da semana passada, nós vamos ver que esse texto narra a resposta do Senhor à oração de Ana, concedendo-lhe um filho varão, que foi o Samuel. Depois que o menino é desmamado, Ana leva-o à casa do Senhor em Siló. Nós vimos que lá em Siló era o centro de adoração do povo de Israel. Então Ana leva o seu filho Samuel, desmamado, para ali ficar, porque ela havia prometido ao Senhor que aquele filho seria devolvido a ele.
Então, meus irmãos, como gratidão pela grande bênção recebida, Ana expressa a sua alegria através da oração que nós conhecemos como o Cântico de Ana, mas na verdade é uma oração. Há outros cânticos inspirados também nesse cântico, por exemplo, o Cântico de Maria há muita similaridade com o Cântico de Ana, o Cântico de Davi também. Todos certamente conheciam esse cântico em Israel. Nessa oração, Ana focaliza a soberania de Deus e a sua graça dispensada, dada aos humildes. É isso que ela faz, porque ela é objeto dessa graça, né? O Cântico de Ana, meus irmãos, é uma oração ao Senhor, em forma de poesia. Ela é rica em paralelismo, principalmente os paralelismos sinonímicos, que são aqueles em que a ideia é repetida com palavras sinônimas e assim dá força e beleza ao texto. A poesia hebraica, uma das características dela são os paralelismos. E nós vamos ver muito isso, em que ela repete a ideia com uma outra palavra, que é uma palavra sinônima, e com isso ela dá beleza e dá muito mais força ao texto também. O ponto principal desta oração poética e inspirada é que as pessoas devem confiar no Senhor. É isso que essa oração vai nos mostrar. Ana fez isso. Ela confiou no Senhor. E o Senhor a abençoou de uma forma maravilhosa e milagrosa também. Nós vamos ver as partes da oração, né? Dividindo as partes, e vamos comentando a oração e assim tirando algumas lições para nós. Ana começa a sua oração regozijando-se pela salvação que vem do Senhor. É o versículo 1. Ela regozija-se pela salvação que vem do Senhor. Veja o que é que diz o versículo 1. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Ela começa a sua oração regozijando-se no Senhor. Coisa maravilhosa, né, meus irmãos? É assim que nós começamos as nossas orações. Podemos aprender isto. Ana se alegra no Senhor, meus irmãos, porque é Ele, é o Senhor, quem exalta a força dos justos e humilha os ímpios. Se você, meus irmãos, pensa diferente, então comece a pensar agora de outra forma. O Senhor sempre exalta a força dos justos. Ana, nós sabemos, tinha uma inimiga, né? Que era a sua rival, Penina, que a provocava excessivamente para a irritar. Foi o que nós pregamos na semana passada. Agora, depois que Deus a abençoou, o seu opróbrio, né, que era o motivo para a sua desonra, se foi. E ela pode rir dos seus inimigos. Ela agora pode rir. Antes ela só chorava, né, meus irmãos? Nós vimos na semana passada o quanto Ana chorava por conta da sua situação. Agora ela pode rir dos seus inimigos. Quando ela diz: me alegro na tua salvação, ela pode estar se referindo à salvação do Senhor, que a livrou das maldades de Penina, né? Pode estar se referindo a isso. Mas ela pode também estar olhando para o futuro, para a salvação eterna da sua alma. Ela pode estar se referindo às duas coisas. Ou a salvação de Deus ter livrado das maldades da sua rival, ou ela pode estar olhando também para o futuro, a salvação eterna que vem do Senhor. Com certeza, isso aí.
No versículo 2, Ana louva a incomparabilidade e santidade do Senhor. Duas coisas que o Senhor tem, que são atributos seus. A incomparabilidade. Deus é incomparável, ninguém pode comparar o Senhor com nada ou com ninguém. E a santidade do Senhor. Veja o que é que ela diz. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Até agora Ana não pediu nada. Ana só olhou para o Senhor. Ela só exalta o nome dele. O Senhor é santo e incomparável. É assim que ela o vê. O Senhor santo e incomparável. Meus irmãos, através do profeta Isaías, o Senhor diz, ele mesmo diz sobre ele o seguinte: a quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? Diz o santo. O próprio Senhor diz através do profeta que ninguém pode compará-lo com nada. Deus é incomparável, meus irmãos. No seu cântico, Ana chama Deus de rocha, né? Nós lemos aqui, ó. E rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Ao chamar Deus de rocha, ela está usando uma metáfora que ressalta a força do Senhor e a segurança daqueles que confiam nele. Dizer que Deus é minha rocha, e nós vemos muitos salmos falando disso, mostra que nós estamos confiando no Senhor e podemos ter segurança, porque estamos firmados numa rocha. Rocha normalmente é uma metáfora que nos traz a ideia de alguma coisa inabalável, que não se abala, que não se destrói. Davi, ele compôs o Salmo 18, quando o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e de Saul. E é notável a quantidade de metáforas que ele usa. Por favor, abram aí o Salmo 18, versículo 2, para vocês verem quantas metáforas Davi usa para o Senhor. Salmo 18, versículo 2, ele diz assim, ó: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu baluarte. Quantas metáforas ele usa, né? Quantas coisas ele usa para dizer que Deus é o Todo-Poderoso, para dizer que Deus é forte, que Deus é incomparável, que Deus é inabalável. Ele começa a usar palavras. E são as coisas que estão disponíveis. É assim que nós... É o básico que nós podemos fazer. Quantas coisas ele diz aqui: rocha, cidadela, libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, né? O escudo que o guerreiro usava para se livrar da investida do inimigo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Quantos? 8 metáforas. 8 metáforas ele usa para descrever um Deus poderoso. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. E nós, às vezes, não fazemos isso na oração. Eu quero bater sempre nessa tecla, que a nossa oração, às vezes, é direta: Senhor, eu estou precisando disso, Senhor. Senhor, eu preciso disso. Senhor, me abençoa. Eu vou direto na petição. E eu gasto pouco tempo com a contemplação do Senhor. Versículo 3, Ana alerta contra o orgulho e a arrogância. Ela diz: não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Meus irmãos, vejam, não seria estranho se agora, livre do desprezo e das maldades de Penina, Ana desse um troco, né, com palavras. Não seria estranho, não. Porque do mesmo jeito que Penina fazia com ela pode dizer: agora eu vou dar um troco, né?
porque agora eu estou por cima. Ela podia usar palavras de orgulho e de arrogância, porque infelizmente, meus irmãos, infelizmente, isso é próprio do ser humano. O ser humano aproveita essas oportunidades para dizer, agora eu estou por cima, então é a minha vez de dar um troco. Isso é natural ao ser humano. Mas, meus irmãos, a graça recebida, a graça que Ana recebeu, ela preencheu todos os espaços da vida dela e não deixou lugar para esse tipo de coisa, para soberba. Pelo contrário, ela desabrocha, ela se abre num cântico de louvor e adoração ao Senhor. E ela mesma faz a observação. Ela diz, olha, não multipliqueis palavras de orgulho, porque ela poderia ter feito isso, mas não fez. Ao invés de pagar na mesma moeda as ofensas recebidas, Ana condena esse tipo de prática, trazendo à tona o seguinte princípio. Veja o princípio que ela traz à tona aqui, um princípio, meus irmãos, para quem faz isso. Olha o princípio. Porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Ela traz à tona um princípio para que nós não usemos essa prática. Porque nós estamos diante de um Deus que pesa todos os feitos na balança. E se eu fizer, vai pesar os meus feitos também. Que coisa maravilhosa, né? Nessa oração ela chega a dizer isto. Dos versículos 4 a 8, Ana vai falar, meus irmãos, da intervenção do Senhor mudando a sorte dos homens. Deus intervém na história, mudando a sorte dos homens. E ela vai mostrar vários exemplos aqui. Nós vamos ver cada um deles. Versículo 4. Sobre os fortes e os fracos. Olha o que é que diz. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Então, Deus é aquele que olha para o forte e olha para o fraco, e Ele pode mudar a sorte tanto de um quanto de outro. Sobre os fartos e os necessitados. Versículo 5, a parte A. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Deus pode fazer isto, meus irmãos. Deus intervém na história. Sobre a mulher estéril e a que tem muitos filhos. Agora ela se coloca no exemplo, né? O exemplo dela. Até a estéril tem 7 filhos. E a que tinha muitos filhos perde o vigor. Vejam, ela não teve 7 filhos, ela teve 6 filhos. Se vocês forem ler a história, vão ver que ela não teve 7, ela teve 6. Mas ela diz 7. Poeticamente isso é perfeitamente possível, porque ela quer dizer, tem um número completo de filhos. 7 daria a ideia de completude. Ela teria um número perfeito de filhos, é isso que ela quer dizer. Mas ela teve 6, e Penina parou de ter filhos, e Deus mudou a sorte de Ana, e mudou a sorte de Penina também. Versículo 6, sobre a morte e sobre a vida. Olha o que ele diz. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. Veja que coisa interessante. Ela não diz assim, o Senhor é o que dá a vida e tira a vida. Não é. Ela não diz. Ela diz, o Senhor é quem tira a vida e a dá. Meus irmãos, nós podemos ver aqui uma coisa maravilhosa. A ressurreição, meus irmãos. O Senhor, a nossa morte é permitida pelo Senhor, é o Senhor quem faz, mas é Ele quem dá também a vida depois que nós morremos. É Ele que nos fará levantar do túmulo, ressurretos, para nos encontrar com o Senhor. Aqui já certamente há uma esperança escatológica na ressurreição, e Ana deixa isso claro aqui para nós. Versículo 7, a parte A, sobre a pobreza e a riqueza. Ele diz assim,
o Senhor empobrece e enriquece. Quem tem o controle sobre isso é o Senhor, meus irmãos. Ele pode pegar o rico e torná-lo pobre, e pode pegar o pobre e torná-lo rico. Sobre o humilhado e sobre o exaltado. A parte B do versículo 7. É o Senhor quem abaixa e quem também exalta. Aquele que passou toda a vida sendo humilhado, o Senhor pode levantá-lo e exaltá-lo e humilhar aquele que estava exaltado. Sobre poderes e governos, versículo 8: levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar um trono de glória. O governo, todo o governo é de Deus, meus irmãos, todo o poder é de Deus. Ele pode pegar um pobre, alguém do monturo, e levantá-lo e colocá-lo como um príncipe, como poder, porque o poder é de Deus, toda a autoridade é de Deus, é Ele que investe as pessoas de autoridade. E a base para todas essas afirmações que Ana faz está no versículo 8, a parte C. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Que poesia! Do Senhor são as colunas da terra. A terra ela não está firmada em colunas, mas poeticamente isso é lindo. Ela quer dizer que o Senhor é o Criador e mantenedor de toda a sua criação. É como se a terra estivesse firmada sobre colunas, porque quem é essas colunas é o Senhor. É Ele que é essas colunas. Elas não existem. Mas o Senhor é dele essas colunas, dele que faz com que a terra esteja lá. Ao dizer que as colunas da terra são do Senhor, Ana louva o Deus Criador pela estabilidade da terra. A criação do Senhor, meus irmãos, é estável. Nós lemos isto hoje no Salmo 111. Estáveis são todos os seus decretos, tudo aquilo que o Senhor decretou. Essa mesma figura de linguagem, ela é usada no livro dos Salmos, referindo-se ao Senhor. O Salmo 75, o versículo 3, o salmista diz assim: vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. É a mesma linguagem do salmista. Outro salmo, Salmo 104, diz assim: lançaste os fundamentos da terra, para que ela não vacile em tempo nenhum. A mesma ideia, de que o Senhor é quem tem o poder sobre toda a sua criação. Do versículo 9 ao versículo 10, a primeira parte do versículo 10, Ana afirma o cuidado fiel do Senhor pelos seus santos. E certamente ela se inclui nisto aí, porque ela foi objeto desse cuidado do Senhor. Ela diz: Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. Veja, meus irmãos, o Senhor é o único, não há outro que pode realmente guardar o seu povo. Ele é o único, meus irmãos, porque Ele é o guarda de Israel. Ninguém pode nos guardar como o Senhor guarda. Ele diz, o salmista diz, que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Pode encher a cidade de sentinelas, de guardas, pode encher. Mas quem efetivamente guarda é o Senhor. Eu não estou dizendo aqui que nós não temos que nos precaver de jeito nenhum. Devemos nos precaver, obviamente. Você não vai sair de casa e propositalmente deixar a porta aberta, porque você vai se basear no Salmo dizendo que quem guarda é o Senhor. Obviamente que não.
Mas se por acaso você sair de casa apressado e esqueceu de fechar a porta, o Senhor vai guardar a sua casa. É isso que o Senhor quer dizer. Os perversos que não conhecem o Senhor, como Ana fala aqui, eles buscam solução para todos os seus problemas através da força do seu braço. Dessa forma, eles estão contendendo com o Senhor. Agindo assim, eles se opõem ao Senhor e por isso são, diz aqui o cântico, eles são quebrantados, são quebrados. Porque os perversos não conhecem o Senhor. É como se eles dissessem, não precisamos do Senhor, eu não preciso de Deus, eu posso resolver os meus problemas sozinho. Eles não precisam. No seu cântico, Ana diz, o homem não prevalece pela força. Não prevalece. Se Deus não estiver com ele, ele não prevalece. O Salmo 33, versículo 1 diz assim, o cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Mesmo que o cavalo tenha muita força, e naquela época era um animal que tinha muita força, ele não garante a vitória. Quem garante é o Senhor. E finalmente, a parte B do versículo 10, Ana afirma que o Senhor dará força ao seu rei e exaltará o seu ungido. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. O Senhor julga as extremidades da terra, ou seja, o Senhor governa com justiça sobre todas as nações e sobre todos os povos. É isso que ela está dizendo. Ela usa aqui uma expressão interessante. Ao dizer que o Senhor dá força ao seu rei e exalta ao seu ungido, Ana antecipa o reinado do Messias, o ungido do Senhor. Por isso que eu disse que tem implicações escatológicas também. Ela já está pensando no ungido do Senhor. Eu sei, meus irmãos, que os reis de Israel eram ungidos, todos eles eram ungidos, mas os reis de Israel, especialmente Davi, o rei Davi, pré-anunciaram o ungido do Senhor, o Rei Supremo Jesus Cristo, cujo governo é sobre toda a terra. Então, quando Ana está se referindo ao seu ungido, nem havia rei nesse momento, nessa época, ela já está pensando escatologicamente, lá na frente, a presença do Messias que viria reinar sobre todo o mundo. Meus irmãos, rapidamente algumas considerações, porque nós já fizemos várias durante a exposição, mas eu queria bater um pouco nesta tecla ainda um pouquinho mais. Meus irmãos, vejam, se nos achegarmos confiadamente ao trono da graça, em nome de Jesus, tenhamos a certeza de que o Senhor responderá às nossas orações de acordo com o propósito, com a vontade dele. Ele tem um propósito para cada um de nós, e se nós orarmos como devemos orar, nos achegarmos a ele com fé diante do Senhor e pedimos que ele faça a sua vontade, ele fará, meus irmãos. Eu não tenho dúvida disso, não. Assim como ele respondeu a oração de Ana, ele responderá a qualquer oração, desde que ela seja feita desta forma. Agora, é oportuno lembrarmos, meus irmãos, que a oração não serve apenas para pedir, não é? Não serve apenas para pedir coisas. É isso que eu queria me referir, é que nós vamos direto na petição. Como nós oramos pouco tempo, né, meus irmãos? Aí nós vamos direto na petição, porque nós não temos tempo para estar diante do Senhor. Mas principalmente, meus irmãos, a oração é o meio pelo qual nós, como filhos, conversamos com o nosso Pai. Como é que você conversa com o seu Pai? Como é que nós conversamos com Deus? É através da oração. É quando nós oramos, nós estamos conversando com Deus. A oração tem que ser uma conversa franca, aberta, sincera com o nosso Pai.
Na oração, meus irmãos, nós desfrutamos da sua maravilhosa presença. É como se Deus estivesse presente ali conosco. E nós desfrutamos também, meus irmãos, da comunhão do Senhor. Nós mantemos comunhão com o nosso Pai, que é o nosso Senhor, com Jesus Cristo. Isso tudo é feito por meio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que habita em nós quem promove tudo isso, quem faz com que essas coisas se tornem reais e aconteçam na nossa vida. Eu estou batendo nessa tecla porque eu sei, porque esta é a tentação que há em nós, é de orarmos pouco, orarmos só pedindo as coisas a Deus. Nós não queremos gastar tempo contemplando o Senhor, olhando para a sua glória, para a sua majestade. Nós não queremos perder tempo com isto, nós vamos direto nos pedidos. Ana, uma esposa aflita, que recebe de Deus a bênção da maternidade, ela exalta o Senhor num belíssimo cântico de gratidão. Ela não pede nada aqui, ela apenas engrandece o nome do Senhor, ela não faz nenhum pedido, ela apenas olha para Deus numa atitude de gratidão, um coração completamente agradecido ao Senhor pela grande bênção que ela recebeu. Meus irmãos, ela recebeu apenas a bênção de poder se tornar mãe, de ser mãe. Meus irmãos, nós recebemos a bênção da salvação eterna. Nós estávamos indo para o inferno, todos nós, e recebemos de Deus a bênção da salvação. Hoje nós não vamos mais para o inferno, não há essa possibilidade não existe. Nós vamos para o céu, nós estaremos com o Senhor. Quando nós morrermos, nós estaremos com o Senhor, e quem nos garante isto é o Senhor. Isto não é motivo para que nós oremos diferente, para que nós olhemos para o Senhor com um coração completamente cheio de gratidão. Nós temos que arranjar alguma coisa para pedir. Às vezes não tem nada para pedir, mas a gente procura uma coisa, tem que pedir, né? Tem que pedir. Por que nós oramos tão pouco? Porque as nossas minúsculas orações, na sua maioria, limitam-se apenas às petições. Essa é a pergunta que eu queria que ficasse na mente de vocês. Nós temos, meus irmãos, muitos, mas não são poucos, motivos para orarmos contemplando o Senhor, a sua glória, a sua majestade, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua graça, a sua compaixão, a sua bondade. Há muitas coisas que nós podemos dizer ao Senhor. A minha esperança é que, depois de expor este cântico de Ana, e essa foi a ideia, porque eu pude ver também, aprender muitas coisas aqui, que haja uma mudança na nossa vida, na nossa forma de orar, que nós possamos orar olhando mais para o Senhor, pedir menos, até porque o Senhor Jesus disse que Deus já sabe tudo que eu preciso, eu nem preciso pedir, eu peço porque é como se parece, se eu não pedisse, não faltou alguma coisa, mas Deus já sabe tudo que eu preciso. Mas eu devo pedir, não tem problema nenhum, pode pedir, faz parte da oração, mas que não seja apenas isso. Amém? Amém. Deus, pois, continue a nos abençoar.